Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que começamos agora pela nossa Web Rádio Consolador, mais o programa Estudando a Codificação Espírita, o Livro dos Espíritos. Mas, antes de passarmos a nossa prece de hoje, vamos cumprimentar os amigos que já estão aqui conosco, né? Então, vamos lá. Minha querida amiga Miriam Becker, boa tarde a todos que participarem desse estudo. Boa tarde, Miriam. Magali também aqui. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde, Magali. E a Miriam, lembrando, não esqueçam os likes. Com certeza, né, pessoal? Os likes são muito importantes para a nossa web rádio, né? Para que o YouTube entenda que o nosso vídeo é válido e deve ser distribuído para o maior número de pessoas, né? Então, toda vez que vocês colocam aí o like, né, para a gente é muito bom, porque vamos levando a nossa querida doutrina espírita ainda mais longe e para um número cada vez maior de irmãos, né? Então, vamos lá. Como eu já disse, né? A nossa web rádio Cristo Consolador é uma web rádio espírita e, como tal, nós temos por hábito iniciar todas as nossas transmissões com uma prece, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, convidamos a todos que estão nos assistindo agora e aqueles que irão nos assistir mais tarde através do vídeo que deixaremos gravado em nosso canal no YouTube, para que eleve seu pensamento a Deus e, junto conosco, acompanhe esta pequenina prece de abertura. Ok? Vamos orar? Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos incluir e nos auxiliar na realização de mais um programa. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também pela bênção desta encarnação. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos tirar o maior proveito de tudo que será dito e estudado na tarde de hoje. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus, de todos os amigos espirituais da nossa web rádio Cristo Consolador, começa agora mais um programa Estudando a Codificação Espírita, o Livro dos Espíritos. Muito bem, nós hoje vamos iniciar uma nova temática, não é? Uma nova temática. Nós estamos no item 3, né, desse capítulo que nós vimos estudando, e hoje vamos iniciar com a pergunta 473. E o tema, né, que nós vamos tratar hoje chama-se possessos, né? Possessos. Então, vejamos aqui.
Deixe-me me acomodar melhor. Processos. Pergunta 473. Pode um espírito momentaneamente revestir-se do invólucro de uma pessoa viva? Quer dizer, introduzir-se num corpo animado e agir em substituição ao espírito que nele se encontra encarnado? Olha a pergunta, né? Muitas pessoas pensam isso, né? Ah, fulano está possuído, né? Fulano está com encosto, fulano está com isso, com aquilo, né? E aí Kardec pergunta justamente isso, né? Se um espírito, um outro espírito, porque todos nós somos espíritos, né? Só que eu, o espírito de Silvia, esse corpo pertence ao espírito Silvia, né? Então, a pergunta de Kardec é mais ou menos assim: se um outro espírito desencarnado, que não tenha nenhum corpo, né, está desencarnado, não tem nenhum corpo físico, poderia entrar no meu corpo, não é? E assumir o comando da minha vida, né, no lugar do meu espírito, né? Essa é a pergunta de Kardec. Pode um espírito momentaneamente revestir-se do invólucro de uma pessoa viva, quer dizer, introduzir-se num corpo animado, num corpo vivo, e agir em substituição ao espírito que nele se encontra encarnado? E a resposta dos amigos espirituais é a seguinte: o espírito não entra num corpo como entras numa casa. Ele se assimila a um espírito encarnado que tem os seus mesmos defeitos e as suas mesmas qualidades, para agir conjuntamente. Mas é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria de que está revestido. O espírito não pode substituir-se ao que se acha encarnado, porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado para o termo da existência material. O que isso significa, gente? Significa que neste corpo meu já existe um espírito. Já existe um espírito. Lembrando que nós somos assim, né? Espírito revestido do corpo semimaterial, que é o perispírito, e do corpo de carne, que é o nosso corpo físico, né? Agora, o espírito desencarnado, né, como as pessoas falam, alguém que tenha morrido, ele deixa de ter justamente um corpo de carne, um corpo físico, não é? E ele apenas corpo semimaterial, que é o perispírito, e o espírito, que é realmente a sua essência, a sua personalidade. Esse espírito que não tem corpo de carne, porque está desencarnado, ainda não reencarnou, ainda não ganhou um novo corpo, ele não pode entrar no meu corpo vivo, né, que está ligado ao meu espírito, conjuntamente, há dois espíritos no mesmo corpo, ou expulsar o meu espírito para tomar posse do meu corpo. Isto não existe. Isto não é possível. Então, quando as pessoas falam assim, fulano está possuído, um espírito, às vezes até fala, tem até um filme com esse nome, né? Um espírito baixou em mim, como se a pessoa tivesse, um espírito tivesse entrado no corpo, né, da pessoa. Até o que acontece no filme é absolutamente impossível de acontecer, né? Por quê? Os espíritos se aproximam de nós por afinidade, né? Se aproximam de nós por afinidade. Então, por exemplo, se eu não gostar de beber, nenhum espírito vai se aproximar de mim para me fazer beber, porque ele não vai conseguir me convencer a beber. Porém, se é um espírito que gosta de bebida, e se eu também gosto de bebida,
ele vai se aproximar de mim e vai aumentar em mim a vontade de beber, porque ele irá se satisfazer com os alcoólicos através de mim, né? Mas não que ele esteja ocupando o meu corpo, né? Porque no meu corpo está o meu espírito, que na verdade é quem manda em tudo, quem comanda os movimentos do corpo. Porém, por afinidade, ele será influenciado, se assim o permitir, por outro espírito que tenha os mesmos interesses que ele. Entendeu? Então, o que acontece é isso. É afinidade de interesse. Então, é como se tivesse alguém que fala no seu ouvido. Faz isso, 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 mas você vai fazer aquilo que, em primeiro lugar, você queira fazer e depois que você tiver afinidade. Como eu falei, se eu sou uma pessoa que absolutamente não bebo nada, não adianta o espírito que quer beber ficar falando no meu ouvido, beba, 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 porque eu não vou beber, né? Não vou beber, então ele vai ficar frustrado. É mais fácil que ele se dirija a alguém que tenha, como ele, afinidade com as bebidas alcoólicas, porque aí vai ser bastante fácil a influência. Mas nós não podemos nos esquecer que a decisão final é sempre do espírito encarnado, ou seja, é sempre minha. Ok? Vejamos agora o que nos dizem os amigos de Djalma e Ana Maria Spranger a respeito dessa pergunta 473. Qual o comentário aqui dos nossos amigos? O máximo que pode ocorrer num processo de obsessão é a subjugação, em que a entidade obsessora subjuga temporariamente o corpo físico do encarnado, mas não pode tomar em definitivo. Nós sabemos que existem 3 tipos de obsessão: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação, que é o grau mais grave de obsessão, né? Na obsessão simples, são apenas algumas intuições, algumas sugestões, mas que nem sempre são seguidas. Na fascinação, o espírito consegue que o encarnado fique meio que fascinado com aquelas ideias, que às vezes ele acredita ser suas ou do seu guia espiritual, né? E, no terceiro caso, é a subjugação. Quando a pessoa está tão envolvida pelas ideias daquele espírito, ela se deixou envolver tão fortemente pelas ideias daquele espírito, que ela começa a fazer as coisas exatamente que ele quer. É como se você tivesse um grande ídolo, né? Você fosse fã de determinada pessoa e tudo que ela dissesse para você, você acreditasse completamente e fizesse todas as vontades dela. É mais ou menos assim que se dá a subjugação, que, como eu falei, é o caso mais forte, mais grave de obsessão. E aí eles continuam aqui. Na realidade, o que ocorre é uma simbiose espiritual, ou seja, uma associação de vícios, desejos e paixões, que, entrelaçadas pelo pensamento e pela vontade, estabelecem os vínculos que orientam todos os processos obsessivos. Exatamente aquilo que eu falei, não é? É necessário haver uma afinidade entre o que o espírito obsessor está nos intuindo a fazer e aquilo que a gente gosta de fazer, né? Então, se eu gosto de fumar, se eu fumo, eu gosto de fumar, o obsessor que deseja fumar vai chegar para mim e vai me sugerir fumar um cigarro, né? E aí eu vou fumar, porque eu já gosto, vai ser fácil para ele me convencer disso, ok? Então, vamos agora à pergunta de número 474. Se não há possessão propriamente dita, quer dizer, coabitação de 2 espíritos do mesmo corpo,
A alma pode encontrar-se na dependência de um outro espírito, de maneira a se ver por ele subjugada ou obsedada, ao ponto de ser a sua vontade de alguma forma paralisada? Ou seja, Kardec vem perguntar, mas se o espírito não pode coabitar, no mesmo corpo junto com outro espírito, aí ele pergunta, é possível que a alma, da pessoa encarnada fique totalmente na dependência de um outro espírito, subjugada a ele, obsedada, a ponto, de a sua vontade pessoal ficar paralisada e ela só fazer aquilo que o espírito que a está obsidiando deseja? Isto é possível. Sim, dizem os amigos espirituais. E são esses os verdadeiros possessos. Mas fica sabendo que essa dominação não se efetua jamais sem a participação daquele que sofre, seja por sua fraqueza, seja pelo seu desejo. Frequentemente, se tem tomado por possessos criaturas epiléticas ou loucas, que mais necessitam de médico do que de exorcismo, Ou seja, sempre, gente, em todo caso de obsessão, sempre vai ser necessário existir, Existir uma afinidade de interesses, de desejos, de vícios entre o obsessor e o obsidiado. Em geral, nós dizemos que o obsessor de hoje, foi a vítima do passado, e que a vítima de hoje foi o algoz do obsessor, Ou seja, em geral, esses casos assim estão sempre atrelados a vinganças relativas a fatos ocorridos em vidas anteriores, E os amigos espirituais bem colocam isso aqui quando eles dizem o seguinte, que essa dominação não se efetua jamais sem a participação daquele que sofre a dominação, quer pela sua fraqueza, quer pelo seu próprio desejo. Ou seja, a pessoa se identifica com aquilo. Ela gosta daquilo, então ela faz, como eu falei, Como o caso de alguém que é muito fã de determinado artista e que, no caso, faria tudo, fica completamente alucinada, completamente fascinada por aquele artista e tudo que ele disser, por mais louco que seja, a pessoa vai fazer, Porque ela está completamente envolvida, achando que tudo que aquela pessoa diz é perfeito, é correto, é exato. Então, ocorre sim, tá? Por fraqueza de quem se deixa dominar e também pelo seu próprio desejo, E aí os amigos espirituais fazem uma observação importante aqui, quando eles dizem que pessoas que sofrem de epilepsia ou que têm algum distúrbio mental, algum caso de loucura, frequentemente são consideradas possessas, possuídas por um espírito maligno, quando, na verdade, são pobres enfermos que necessitam muito mais de médico do que exorcismo. Temos aqui também uma observação de Kardec muito interessante a respeito desta pergunta. E ele diz, a palavra possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, ou seja, de uma categoria de seres de natureza má, e a coabitação de um desses seres com a alma no corpo do indivíduo. Ou seja, a pessoa, nunca ninguém vai dizer que você está possuído por um bom espírito, Nunca ninguém vai dizer, você está possuído por um anjo. A palavra possesso está sempre ligada ao espírito maligno, a um demônio que se apossou do seu corpo, Então, essa palavra, tem essa ideia, Sempre, as pessoas sempre indicam
sempre querem dizer, quando alguém diz fulano está possuído, sempre quer dizer que está possuído por um espírito maligno, né? Pressupõe a existência de demônios, ou seja, um tipo de ser que é naturalmente mau, coisa que não existe, né? E que este ser está coabitando, né, com o espírito da pessoa dentro do mesmo corpo, tá? Mas como não há demônios nesse sentido, ou seja, Deus não criou nem os anjos nem os demônios, né? O que faz Deus é criar todos os espíritos simples e ignorantes. E os espíritos, ao longo das diversas existências, eles vão chegar ao momento em que vão atingir a perfeição relativa. Serão espíritos puros. E esses espíritos puros é o que algumas denominações religiosas chamam de anjos. Mas esses que são vistos hoje como anjos, um dia, né, também fizeram muitas coisas erradas e também passaram por um período em que faziam coisas ruins, coisas erradas, em virtude da sua ignorância, e que, nesse caso, estavam numa condição de, entre aspas, demônios, ou seja, espíritos maus, né? Vamos pensar de uma maneira bastante fácil. Vamos pensar numa pessoa que, em determinado momento da sua existência, tenha cometido muitos erros, né? Vamos dizer, um delinquente juvenil, né? Um delinquente juvenil que, durante algum período, tenha dado muito trabalho para a sua família, tenha feito um monte de besteiras e tudo mais, porém, ele foi adquirindo vivências, experiências, em determinado momento da sua vida, já não faz mais aquelas besteiras, já não considera aquilo correto fazer, inclusive trabalha para que outros não façam, né? Então, aquela pessoa foi um delinquente, mas hoje não é mais. Hoje pode ser até um educador de jovens, né? Então, é mais ou menos isso que acontece conosco. Nós passamos, né, ao sermos criados por Deus simples e ignorantes, passamos por diversas fases durante a nossa caminhada evolutiva, e uma dessas fases, naturalmente, uma ou mais de uma, nós estamos como espíritos muito errados, né? Fazemos muitas besteiras, e aí podemos ser classificados, dependendo das besteiras que fizermos, como os demônios, espíritos maus, que as pessoas, algumas denominações religiosas costumam falar, né? Mas chegaremos todos à situação de espíritos puros ou angelitude, né? Então, vamos lá. Mas como não há demônios nesse sentido, e como dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, também não há possessos, segundo as ideias ligadas a essa palavra. Ou seja, segundo a denominação errônea que dão a essa palavra possesso, né? Pela expressão possesso, não se deve entender senão a dependência absoluta da alma em relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem, né? Ou seja, nós vamos chamar de possesso a pessoa que está sob a influência perniciosa de espíritos inferiores, não é? Que a comandam, mas não que esse espírito inferior esteja dentro do seu corpo, né? Dentro do seu corpo, tomando as rédeas da situação. E aí, quando nós vemos os casos, né? Os casos de exorcismo, quando muitas vezes as pessoas espancam o obsidiado, né? Como a dizer, como se estivesse espancando o espírito que lá estivesse, para que ele abandone aquele corpo, né? É uma coisa completamente inútil, né? Completamente inútil, porque o espírito vai estar do lado de fora, observando toda aquela cena, observando o outro apanhar e morrendo de rir, né? Dessa nossa ingenuidade, né? Em agir dessa maneira. Então, esse tipo de coisa, ou seja, não existem fórmulas mágicas,
não existem, digamos assim, exorcismos que funcionem. Porque, na verdade, o que devemos fazer é conversar com o espírito que está subjugando, né, aquela pessoa, aquele outro espírito, e tentar, de uma maneira amorosa, compreensiva e fraterna, esclarecê-lo com relação ao que ele está fazendo, como algo que não é bom nem para ele, nem para o outro. Né? Apenas o diálogo fraterno, sincero e respeitoso, porque o espírito jamais irá se dobrar diante de ordens e determinações de qualquer encarnado. Né? Porque o espírito é livre, ele faz o que ele quiser. Então, é por isso que nas reuniões mediúnicas nós buscamos conversar com o espírito que se apresente como obsessor de alguém e compreendê-lo, porque normalmente esta pessoa, esse espírito que hoje está agindo como obsessor, sofreu muito e ainda sofre, né? E muito provavelmente foi vítima daquele que hoje está sofrendo a obsessão. Né? Vamos, então, ver o comentário do Djalma e da Ana Maria sobre essa pergunta de número 474. Durante o processo de subjugação pelo espírito obsessor, a vítima quase sempre perde temporariamente o poder de utilizar o pensamento contínuo. E poderíamos dizer que o algoz passa a pensar por ele, ou seja, o obsessor passa a pensar pela vítima. Né? Tal a ligação magnética corrosiva estabelecida entre os dois. Mesmo o prejudicado dizendo que não quer e não aceita a intervenção, de algum modo, ele oferece meios para que o hóspede se instale na sua casa mental. Ou seja, sempre vai haver uma conexão. Sempre vai haver uma conexão. Né? E algumas vezes, Deus permite que isto se passe como uma forma de expiação para aquele encarnado. Aquele encarnado que cometeu muitos erros numa vida pretérita, que fez muito mal, né? Muito mal a determinado espírito numa vida anterior. Então, agora, ele está sofrendo esse processo obsessivo como uma forma de expiação. Né? Uma forma de expiação. E qual é a melhor maneira de nós nos livrarmos dessa situação? É pedindo perdão ao espírito obsessor e mudando a nossa maneira de ser. Ele se ligou a nós, porque nós ainda abrimos brechas para essa intervenção. Quando nós efetivamente mudamos de comportamento, tá? Quando nós mudamos de comportamento, nós perdemos a sintonia. Nós perdemos a sintonia e a influência desse espírito não é tão grande assim. Ele pode até tentar, mas ele não terá domínio sobre nós. Vocês devem ter assistido o filme que conta a vida do Divaldo Franco. O Divaldo Franco nos narra que ele, durante 40 anos, ele sofreu um processo obsessivo, né? O espírito até que ele chamava de um máscara. Né? E esse espírito, naturalmente, é um cobrador de vidas anteriores. Quando o Divaldo havia muito prejudicado esse espírito. Né? Então, ele persegue o Divaldo durante 40 anos, até que um dia, o Divaldo, lá com a mansão do caminho, né, recebe na sua mansão do caminho uma criança enjeitada, muito assim, muito mal, né, muito assim, muito feinha, muito cheia de dificuldades e tal, e acolhe aquela criança com todo amor para ser sua filha, porque Divaldo, inicialmente, ele adotava todas essas crianças como filhos dele. Eu acho que ele chegou a adotar 600 crianças. E depois, acho que a lei não permitiu mais. Né?
E aí esse obsessor aparece para o Divaldo e pergunta se ele vai pegar aquela criança. E ele diz que vai. E diz que vai amá-la, como amava todas as outras. Qual a diferença? E aí, nesse momento, o obsessor entende que o Divaldo já não era mais aquela pessoa de antes, né? Porque aquela criança cheia de dificuldades, eu acho que cheia de, talvez, de malformações, eu não sei bem, tinha sido a mãe do obsessor numa outra existência, né? E naquele momento ele compreende que Divaldo havia se modificado. Ou seja, é necessário que nós modifiquemos o nosso proceder para que o espírito que nos persegue, porque acredita que nós ainda somos a mesma pessoa, né? Para que ele possa efetivamente se convencer que aquela pessoa que fazia aquelas coisas erradas no passado não existe mais. Mas tudo depende do nosso comportamento. Se nós não nos modificarmos, não adiantará nada, né? E aí temos a pergunta de número 475. Pode uma pessoa, por si mesma, afastar os maus espíritos e se libertar do seu domínio? Ou seja, você sozinho, né, está passando por um processo obsessivo, você pode se livrar? E aí, os amigos espirituais dizem, sempre se pode sacudir um jugo quando se tem uma vontade firme. Foi o que aconteceu com o Divaldo, né? Havia aquele obsessor, né, que o perseguia, mas o Divaldo não entrava assim muito em sintonia com ele, fazia coisas diferentes, até que ele realmente se convenceu, né? E aquilo que eu falei, nós precisamos mudar a sintonia, não é? Sempre se pode sacudir um jugo, né, quando se tem uma vontade firme. Se nós realmente desejamos modificar, né, a nossa maneira de ser, nós conseguimos. Não podemos nos esquecer que, como nos disse o querido Leon Denis, a vontade é uma das potências da alma. E ninguém nem nada pode mais do que a nossa própria vontade. Né? Então, se quiser, eu consigo. Vamos, então, ver agora o comentário do Djalma e da Ana Maria a respeito dessa pergunta, né? 475. E eles dizem o seguinte: o afastamento dos espíritos inferiores se faz mais rápido quando parte da vontade de quem está sendo subjugado, que usando a prece, a mudança de hábitos e pendores provoca o desligamento fluídico entre as duas partes. Mas é sempre bom contar com ajuda externa para que o processo se extinga em definitivo. Ou seja, nós podemos, com muita força de vontade, não é? Mudar essa influenciação, ou eliminar essa influenciação. Mas, se nós tivermos uma ajuda externa, ou seja, se nós formos a uma casa espírita e lá nós nos colocarmos à disposição de um processo desobsessivo, algumas casas recebem a própria pessoa que está com influência espiritual nas suas sessões mediúnicas, não é? E é feito esse tratamento com a pessoa presente. Mas a maioria não. E hoje em dia, a maioria das casas espíritas não recebe pessoas com problemas de obsessão nas suas reuniões mediúnicas fechadas. Mas o que nós podemos fazer? Na reunião mediúnica, nós colocaremos o nome desta pessoa e pediremos aos amigos espirituais, se for possível, que eles nos facultem, né, a que aquele espírito seja levado para conversar conosco, para que nós possamos, de alguma maneira, tentar ajudar a ele e a pessoa que está no processo obsessivo. Ok? Vamos, então, agora à pergunta de número 476.
E a pergunta 476 é a seguinte: não pode acontecer que a fascinação exercida por mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não a perceba, né? Ou seja, o espírito já está ali, em sintonia com você, subjugando você, te influenciando de todas as formas, né? Mas você não percebe. A pergunta de Kardec é essa. Não pode acontecer que a fascinação exercida por um mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não a perceba? Então, uma terceira pessoa pode fazer cessar a sujeição, e, nesse caso, que condição deve ela preencher? Ou seja, a pessoa. Muitas vezes acontece isso, né, gente? Muitas vezes acontece isso. A pessoa que está no processo obsessivo, ela não nem se dá conta. Nem se dá conta. Né? E aí, quem convive com ela é que percebe que tem alguma coisa ali anormal. Né? Tem alguma coisa anormal. E aí, a pergunta de Kardec é: nesses casos, né, uma terceira pessoa poderia fazer cessar essa sujeição? Se isso é possível, como poderia ser feito? É a pergunta de Kardec. E os amigos espirituais respondem o seguinte: se for um homem de bem, sua vontade pode ajudar, apelando para o concurso dos bons espíritos. Porque quanto mais se é um homem de bem, mais poder se tem sobre os espíritos imperfeitos, ou seja, a nossa moralidade. Ou seja, quanto mais nós formos pessoas de bem, maior será a nossa influência sobre os espíritos imperfeitos. E a nossa moralidade que irá se impor a eles. Não é palavras grosseiras, palavras de ordem, ameaças, nada disso. Mas é a nossa elevação moral. Né? Porque o homem de bem mais poder tem sobre os espíritos imperfeitos para os afastar e sobre os bons para os atrair. Ou seja, ao mesmo tempo que o homem de bem, a pessoa de boas intenções, a pessoa honesta, a pessoa correta, a pessoa voltada para o amor ao próximo, ela vai ter uma influência, né, uma ascensão moral sobre os espíritos imperfeitos para, de alguma forma, conversar com eles, convencê-los e tudo mais, além de que irá atrair o concurso dos bons espíritos que irão auxiliá-la naquele processo desobsessivo. Ok? Os amigos espirituais continuam. Não obstante, essa terceira pessoa seria impotente se aquele que está subjugado não se prestasse a isso, pois há pessoas que se comprazem numa dependência que satisfaz os seus gostos e os seus desejos. Em todos os casos, aquele que não tem o coração puro não pode ter nenhuma influência. Os bons espíritos o desprezam e os maus não o temem. Né? Então, aqui nós temos duas situações. Né? Ou melhor, três. Nós temos a questão da pessoa que é uma pessoa boa, um homem de bem, e que aí ele vai ter uma ascendência moral sobre o espírito obsessor, os espíritos inferiores, e vai poder conversar com eles, né? E, de uma certa forma, até convencê-los, o que a gente chama de diálogo, né? Doutrinação e tudo mais, a deixarem de fazer aquilo. E também vamos atrair aos bons espíritos, não é? Que irão nos auxiliar nesse processo. Porém, né, existe o caso de que você pode ser tudo isso, mas a pessoa que está passando pelo processo obsessivo, ela efetivamente está bem com aquilo. Né? Ela está bem com aquilo, ela não tem problema nenhum, ela não se importa, ela acha que está bom. Né? Ou seja, vamos dizer que ela esteja num processo em que ela está bebendo muito, mas ela sempre gostou de beber. E ela acha que continua bebendo socialmente,
e quando ela quiser parar de beber, ela vai parar. Né? Então, ela não quer. Né? Ela não quer resolver o problema. Ela não acha que tenha um problema. E o outro caso é quando esta terceira pessoa não tem estofo moral suficiente para conversar com os espíritos imperfeitos, né? E também não tem estofo moral suficiente para atrair o concurso dos bons espíritos para ajudá-lo, né? Então, são essas situações. Vejamos aqui o comentário do Djalma e da Ana Maria a respeito dessa pergunta 476. E eles nos dizem o seguinte: muitas vezes a ação perniciosa do espírito é tão sutil que escapa à observação da vítima, que ao se sentir fascinada não vê o perigo a que está sujeita. E nesses casos, a intervenção de uma terceira pessoa sempre é necessária, desde que ela possua os dotes morais exigidos para intermediar essa relação incestuosa de algoz e vítima. Eu até coloco aqui como relação incestuosa, né? De algoz e vítima. É aquilo que nós explicamos anteriormente, né? Vamos agora, então, à pergunta de número 477. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia contra os maus espíritos? Nós já até falamos isso, né? Nós já até comentamos isso. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia contra os maus espíritos? Não. Quando esses espíritos veem alguém tomá-las a sério, ou seja, alguém levar a sério essas fórmulas de exorcismo, eles riem e ainda se obstinam mais para provar justamente que não são imunes àquelas fórmulas, né? Que aquelas fórmulas para elas não têm valor nenhum, né? Não tem valor nenhum. Então, efetivamente, é isso que acontece. Qualquer tipo de fórmula de exorcismo, né? Usando formas materiais e tudo mais, não tem qualquer, né? Qualquer efeito sobre os espíritos inferiores, que até acham graça disso, e ficam ainda mais empedernidos para mostrar efetivamente que aquilo ali não tem validade nenhuma, que não os atinge. Okay? E aí, a Ana Maria e o Djalma fazem o seguinte comentário. As fórmulas de exorcismo utilizadas por membros da igreja tradicional e outras crenças religiosas não causam nenhum efeito nos chamados espíritos inferiores, que até riem dos movimentos e das palavras cabalísticas utilizadas pelos especialistas nessa área, porque somente uma força moral superior pode afastar esses companheiros do mundo. Okay? Vamos agora à pergunta de número 478. 478. Há pessoas animadas, de boas intenções, e nem por isso menos obsidiadas. Né? É o caso do Divaldo, né? Cheio de boa intenção, mas mesmo assim era obsidiado. Qual o melhor meio de se livrarem dos espíritos obsessores? Aí os amigos espirituais dizem: cansar-lhe a paciência, não dar nenhuma atenção às suas sugestões, mostrar-lhes que perdem tempo. Então, quando eles veem que nada têm a fazer, se retiram. Né? Se retiram. É um caso, mais ou menos, que eu comentei com vocês, de um espírito que quisesse, né, se satisfazer com alcoólicos e se aproximar de uma pessoa que absolutamente não bebe. Ele ia ficar ali tentando convencer aquela pessoa que não bebe a beber,
e ela simplesmente não iria ceder à sua influenciação, o espírito ia se cansar de perder seu tempo ali com aquela pessoa e iria embora, né? Então, exatamente isso que acontece, né? Quando esses espíritos tentam e não conseguem fazer com que a gente faça o que eles querem, né? Eles desistem. Então, o comentário da Ana Maria do Djalma é o seguinte: o melhor meio de afastar a influência dos espíritos obsessores é não oferecer a eles nada que possa lhes interessar, como, por exemplo, a maldade, a mentira, a falsidade, a maledicência, o ódio, o rancor e a raiva, que são alimentos de preferência de espíritos endurecidos no mal. Exatamente. Porque com esses sentimentos menos felizes, ódio, rancor, melindre, maledicência, inveja, ciúme, tudo isso, nós estabelecemos uma sintonia com esses espíritos menos felizes. E aí a gente sempre vai atrás dos próximos. E, ao contrário, vamos afastar os bons espíritos da nossa sintonia, né? Pergunta de número 479. A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? Nós sabemos que a prece é um poderoso, né? A prece é muito poderosa, é um poderoso instrumento de fazer o bem, né? E aí pergunta, Kardec pergunta, a prece é um poderoso socorro? Aliás, a prece é um meio eficaz para curar a obsessão? E aí os amigos espirituais respondem, a prece é um poderoso socorro para todos os casos. Mas sabei que não é suficiente murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste aos que agem e não aos que se limitam a pedir. Cumpre, portanto, que o obsedado faça de seu lado o que for necessário para destruir em si mesmo, a causa que atrai os maus espíritos. Ou seja, gente, primeiro, a prece é um poderoso instrumento em todas as situações, mas é necessário, primeiro, que tenha sido uma prece sentida, e não aquela reza repetida e decorada. Tem que ser uma prece do coração, uma prece sentida. E é necessário também que nós façamos a nossa parte. Como Jesus disse, ajuda-te que o céu te ajudará. Né? Faça a sua parte. Né? Ore, peça a Deus que te fortaleça, que te oriente, que te ajude a resolver aquele problema. Mas não fique apático, ocioso, aguardando que a solução caia do céu, porque não vai cair. Né? Nós temos que fazer a nossa parte. Fazendo a nossa parte, o restante Deus fará. Né? E nós iremos sempre receber de acordo com o nosso merecimento. Né? Então, a prece unicamente, sobretudo uma prece que não seja uma prece que parta do coração sincero e puro, não vai ter qualquer efeito. Né? Aquele montão de repetições, aquela ladainha, aquela repetição, em que a mente está distante, o coração mais ainda, não adianta. Tem que ser uma prece verdadeira, uma prece sentida do fundo dos nossos corações. E nós também temos que fazer sempre a nossa parte, buscando fazer tudo ao nosso alcance para resolver o problema. E aquilo que nós não pudermos fazer, aí sim, Deus vai entrar e vai agir. Né? E agirá de acordo com o nosso merecimento e a nossa necessidade também. Então, vejamos um comentário aqui da Ana Maria do Djalma. Né? A prece é um dos mais poderosos auxílios no combate da obsessão. Mas temos também os passos magnéticos, as palestras espiritualistas, o silêncio, o recolhimento e, principalmente, a mudança de hábitos, pendores e tendências,
que, quando se voltam para o bem, afastam de imediato os espíritos obsessores. Exatamente, né? Exatamente. Além da prece, nós temos, né, justamente a pessoa começa a frequentar a casa espírita, começa a tomar água frutificada, receber paz e, sobretudo, assistir às palestras, e, sobretudo, a se modificar. Né? E, ao se modificar, ela vai cortar a sintonia que existe de interesses, de hábitos, de atitudes entre ela e o obsessor. E aí, ele observando, né, que já não tem mais nada em comum com aquela pessoa, ele vai se afastar. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Cada um tem que fazer a sua parte. É tal história que eu falo, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Pergunta 480, a última pergunta do nosso estudo de hoje. E é a seguinte: que se deve pensar da expulsão dos demônios de que se fala no Evangelho? Que se deve pensar da expulsão dos demônios de que se fala no Evangelho? Ou seja, fala-se muito que Jesus expulsou os demônios de tal e tal pessoa, né? Isso depende, os amigos espirituais nos dizem, isso depende da interpretação. Se chamais demônio a um mau espírito que subjuga o indivíduo, quando a sua influência for destruída, ele será verdadeiramente expulso. Se atribuís uma doença ao demônio, quando a tiverdes curado, direis também que expulsastes o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, segundo o sentido que se der às palavras. As maiores verdades podem parecer absurdas quando não se olha senão para a forma e quando se toma a alegoria pela realidade. Compreendei bem isso e procurar retê-lo, que é de aplicação geral. Exatamente o que já foi dito anteriormente, né? O que pensar, né, daquilo, da expulsão dos demônios, né? Que tem no Evangelho. Jesus expulsou o demônio do obsidiado gadareno e tudo mais. Em primeiro lugar, nós temos ali, né, a ascendência moral de Jesus sobre aqueles espíritos que estavam ali obsidiando aquele homem de Gadara, né? Mas acontece o seguinte, o obsidiado tem que fazer parte dele também. Então, Jesus, naquele momento, pode ter expulsado daquele homem os espíritos menos felizes que o estavam obsidiando pela sua ascendência moral. Então, eles saíram, né? Pela moralidade de Jesus, pelo respeito que Jesus impunha. Porém, uma vez que Jesus se afastou daquele homem, outros espíritos menos felizes poderiam chegar e exercer nova influência sobre ele se ele não se modificasse. Porque o que atraiu aqueles espíritos foi justamente a sintonia com aquele homem. Então, Jesus pode ter afastado alguns espíritos, mas se a pessoa não mudou de comportamento, outros chegarão para ocupar o lugar, né, daqueles que foram afastados. Então, a necessidade de cada um fazer a sua parte. Né? Vejamos aqui o que nos dizem Ana Maria e Djalma. No sentido exato, os demônios nunca existiram. E sim, homens maus que se arvoram no direito de maltratar os outros, muitas vezes levando as pessoas à morte e até mesmo com requintes de crueldade. Então, os demônios são os próprios homens que temporariamente estão afastados de Deus, mas não perdidos eternamente. Eu falei, né? É uma fase da evolução, né? Como afirmam, não perdidos eternamente, como afirmam algumas crenças espiritualistas.
que se referem aos espíritos desencarnados como sendo demônios, pelo simples fato de estarem invisíveis aos nossos olhos, né? Obviamente, não é nada disso, demônios não existem, e nós sabemos muito bem, né? Bom, terminamos essa fase do nosso estudo do Livro dos Espíritos, falando dos processos, e vamos agora ver o resumo que está aqui colocado pelo Godoy Paiva, nesse nosso livrinho, Síntese de O Livro dos Espíritos, da editora FESP, né? Federação Espírita do Estado de São Paulo. O estado de possessão não é o de um espírito que entra em um corpo como se entrasse em uma casa. O possessor identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele, ou seja, agir assim, a fim de agir conforme ele, né? Uma parceria. O encarnado, porém, é sempre quem atua conforme quer sobre a matéria de que se acha revestido. O espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. A dominação não se efetua nunca sem que aquele que sofre o consinta, quer pela sua fraqueza, quer porque o deseja. Sempre é possível a quem quer que seja subtrair-se ao jugo do possessor, desde que com vontade firme o queira, né? E agora vamos olhar aqui também o resumo que nos traz o Eurípides Kuhn, nesse livrinho 150 anos de Allan Kardec, né? E Eurípides Kuhn nos diz o seguinte: como jamais dois espíritos poderão coabitar no mesmo corpo físico, a possessão não existe. Contudo, em termos espíritas, denomina-se possessão quando um espírito submete o outro de tal forma que lhe anula a vontade. A prece sincera, em vez de exorcismos, é o mais eficaz amparo a alguém que se encontre dessa forma obsedado por um espírito infeliz. Ok? Bem, meus queridos, chegamos então ao final do nosso programa de hoje. Achei que foi muito interessante, né? Achei que nós podemos ter diversos esclarecimentos a respeito desse assunto. Espero que vocês tenham gostado e que possam refletir bastante sobre tudo isso, né? Para poderem efetivamente se prevenirem, né, contra esse tipo de coisa e ajudarem outras pessoas que eventualmente estejam passando pelo mesmo problema, ok? Então, um grande beijo para todos, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau! Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.